Fala galera, o Memória PUC TV está no ar. Em 2018, a PUC TV Minas completa 20 anos e por isso vamos continuar com a retrospectiva de programas que já fizeram parte da nossa grade. Nesta edição, vamos falar sobre o programa Pois É, que foi exibido entre 99 e 2002 aqui na telinha. Nele eram abordados diversos assuntos. Normalmente, o convidado vinha até o nosso estúdio para discutir sobre determinado tema. Agora vamos assistir um trecho do programa com a participação da Nereide Beirão, que falou sobre a experiência no jornalismo. O Pois É está no ar. A nossa entrevistada de hoje tem uma ampla e privilegiada experiência no telejornalismo brasileiro. Até maio passado, ela foi diretora de jornalismo da Rede Globo Minas, mas também já passou 6 anos em Brasília, onde trabalhou na TV Manchete e na TV Globo. Lá, participou de grandes coberturas, como, por exemplo, a queda do presidente Fernando Collor. Sobre essa experiência e essa vivência que ela vai falar conosco hoje aqui no Pois É. Jornalista tem de gostar muito de ler, tem de ler muito jornal, ler muita revista, porque você tem de estar sintonizado, você tem de saber o que é a notícia, porque o fundamental é você estar numa situação, você trabalha no veículo, você vai fazer uma coletiva. Se o entrevistado dá o lead, você não sabe o que é o lead, você não sabe, aí você tá ferrado, né? Você, no outro dia, você está frito. E mesmo ter noção, uma pessoa liga, muitas vezes um telespectador liga, você atende e ele te dá uma notícia sensacional, uma história maravilhosa. E se a pessoa não sabe distinguir o que é aquilo... Esse discernimento, né? Exatamente. Só então, para o telespectador entender, o lead é o principal, a notícia, exato, né? É a manchete, né? Você tem a manchete dos jornais. Então, sei lá, você está em Brasília, tem uma coletiva, aí um ministro fala no meio da coletiva, até dizer coletiva nem é para o assunto, aí... O jornalista tem de pescar aquilo que vai ser manchete do jornal. Deixa escapar alguma coisa ali, né? Exatamente. Aí você não vai pegar, se você trabalha no veículo, na Folha, aí não saca aquilo, o Estadão da manchete você não dá, aí não tem jeito, demissão na certa. Eu lembro uma vez que eu estava em Brasília e teve aquele acidente com as Mamonas Assassinas. Eles saíram de Brasília e estavam voltando para São Paulo quando houve o acidente. Madrugada de sábado para domingo. Madrugada de sábado para domingo. E aí a gente morava numa casa, as crianças eram mais novas, né? Então aquela história, vamos dormir no quarto da mãe do papai. Aí pusemos o colchão no chão, elas estavam no quarto. Aí toca o telefone 1h da manhã, aí eu atendo o telefone, aí falo, o quê? Porque era o meu chefe, o diretor de jornalismo de Brasília, eu era chefe de redação na época, avisando que o avião tinha sumido, que ninguém sabia o que tinha acontecido, e a gente se prevenindo para o dia seguinte como é que a gente ia fazer. E ele falando, quem que eu convoco, que repórter eu convoco para a madrugada, para já ir atrás da história, lá em Brasília, né? E aí a Natália acordou com o telefone e falou assim, o que foi, mamãe, os Mamonas? Fiquei morrendo de dor dela, falei, pô, sabia uma notícia dessa assim? Em primeira mão? Mas uma notícia para ela triste, porque na época era uma coisa, né, as crianças gostavam, assim, né, cantavam as músicas todas, claro, dos Mamonas. Eu falei, poxa, de madrugada para saber assim. E agora a gente vai saber mais sobre o programa Pois É. Mas não é só resgatando imagens, não. Estou aqui com o Maurício Lara, que foi professor da PUC e o apresentador do programa. Primeiramente, seja bem-vindo, né, Maurício? Queria que você contasse para a gente como funcionava o programa, a produção do programa. O programa já era um programa experimental, já era bem esse formato que hoje da PUC TV, era no início da televisão, né? Um programa que era produzido por estudantes, que era apresentado também por estudantes que faziam parte da entrevista comigo. E a gente combinava entrevistados das áreas mais diversas, da política, ao futebol, a lideranças sindicais, a medicina, sabe? Não tinha uma área específica, personagens interessantes, conhecidos ou não, inclusive gente anônima. Então, era um programa assim, experimental e era um programa escola, com certeza. O profissional que apresentava era eu, mas o estudante tinha uma participação fundamental. E você recebia esse feedback assim, dos estudantes? Como que era?
Olha, eles gostavam muito de participar, né? É claro que você tem toda a questão da timidez, daquele que é convidado para participar da entrevista, mas é sempre uma experiência instigante para os estudantes que participavam, né? E o fato de produzir o programa, de participar da entrevista, de fazer pergunta, sabe, de ajudar a pensar na pauta, tudo isso como funciona a PUC TV hoje, então a gente já fazia naquela época. O Maurício também vai contar pra gente um pouco do nome Pois É. Por que é esse nome? Qual a curiosidade que tem nele? Bom, eu sou mineiro, né? E como mineiro, essas expressões de Minas sempre me atraíram muito, né? O ai, pois é, tudo isso. Eu me lembro quando a Sandra Freitas, que era a coordenadora, a diretora da PUC TV na época, que a gente estava discutindo o programa, como fazer o programa, aí nós pensamos no nome, eu falei, eu quero que se chame Pois É. E virei para ela, não sei se ela, na hora ela não gostou muito, eu falei, olha, se não for chamar Pois É, a outra alternativa que a gente tem é Pois Então. Aí ela, claro que ela preferiu Pois É, e ele ficou chamando. E eu gosto do nome, eu acho que é um nome assim emblemático, eloquente, no sentido de que ele traduz a pergunta e a resposta, num certo sentido, né? E a dúvida também, né? É. Bem ligado ao jornalismo. E esse nome já é ligado a você de outros trabalhos, não é mesmo? Sim, esse nome depois é um nome meu, que eu registrei inclusive no INPI como uma marca minha. Depois eu fui durante 4 anos colunista do jornal Estado de Minas e era uma coluna de cotidiano que se chamava Pois É. Legal, é bom que sempre fica associado esse nome a você. E eu queria também que você contasse um pouquinho de uma história que você teve de superação, não é isso mesmo? Você teve, no programa mesmo, você entrevistou um urologista, não é isso? Conta um pouquinho mais pra gente disso. Eu entrevistei um urologista sobre a questão, principalmente do câncer de próstata, falando das dificuldades que o homem tem para poder fazer o exame, para vencer o preconceito, na questão do exame do toque retal, e em geral falando sobre a questão da urologia e da sexualidade do homem. Sem saber que pouco tempo depois eu seria um protagonista da história, porque eu tive câncer de próstata e, além disso, depois do câncer, eu escrevi um livro sobre o estigma do câncer, o estigma da doença em geral, não só ligado à próstata. O livro se chama Com Todas as Letras, é um livro que eu publiquei, isso foi em 2005 que esse livro saiu. Então eu entrevistei o urologista como um tema de interesse dos homens, do interesse da sociedade, sem imaginar que eu ia virar personagem daí a pouco tempo da história. E tem como você falar só um trechinho do livro pra gente, um resuminho bacana, assim ou não? O livro ele chama Com Todas as Letras, o estigma do câncer por quem enfrentou esse inimigo poderoso e cruel, silencioso e cruel. Então eu falo de como que a sociedade não sabe lidar com doentes de câncer, como que é difícil para a sociedade lidar com o câncer, até a palavra câncer, né, as pessoas têm dificuldade para falar, ainda hoje, tanto tempo depois. Então é um livro não sobre a doença, mas sobre o estigma que cerca a doença. E qual outro programa que você fez aqui no Pois É que te marcou assim? Tem programas muito interessantes, por exemplo, uma entrevista saborosa, Cidinho Bola Nossa, Alcebiades Magalhães, né? Que tem a famosa história, né, de que ele era árbitro de futebol e era atleticano doente, e uma bola sai pela lateral e o zagueiro do Atlético pega a bola, sem saber exatamente quem que era, ele falou, é nossa, é nossa. Então era o Cidinho Bola Nossa, né? Então histórias saborosas que ele contou do tempo de arbitragem, já de idade na época. Um programa assim saboroso, gostoso de fazer, né? Outra história de um velho político de uma família tradicional de Minas, melhor talvez não revelar o nome, que no meio da entrevista ele não gostou de uma ou de 2 perguntas que foram feitas a ele e falou assim, então tá, se você acha que é. E parou de falar. Ele trancou. E num programa que você está gravando, quer dizer, na hora eu pensei, perdemos o programa. Né? Então tive que ter uma habilidade muito grande para poder fazer com que ele voltasse a falar. Porque ele até te deixou engessado mesmo, completamente, né? Ele me deixou, se ele brigasse, reclamasse, é uma coisa. Não, ele simplesmente falou, então tá, se você acha que e parou de falar. Né? Isso acontece com qualquer jornalista, acontece ao vivo, acontece tudo. E era legal, porque ali um programa laboratório, né, os estudantes estavam ali vendo e participando daquilo, né? Você teve que tirar do seu improviso mesmo, Sim. porque é difícil ter esse rebolado às vezes. Ou perdia o programa ou dava Sim. conta. Felizmente deu para tocar. E não precisou cortar, porque até o silêncio dele acabou entrando no contexto, né? Mas ele, assim, a gente pode dizer assim, brincando que ele magoou com a pergunta e trancou, não brigou, trancou. Uhum. E antes da PUC TV, você passou por diversos veículos, não é isso? Sim. Eu já tinha trabalhado em televisão, na antiga Rede Manchete, eu trabalhei na Rádio JB como correspondente em Belo Horizonte, eu trabalhei no Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil era um jornal muito importante, né? Por exemplo, a cobertura da eleição presidencial de 1989, foi a primeira eleição depois da ditadura, 3 décadas que não tinha eleição para presidente da República, então foi uma cobertura, assim, completamente memorável, né? De uma eleição presidencial cheia de emoção, cheia de coisa. Foi a eleição que acabou elegendo o Collor. Uhum. O Fernando Collor de Mello. Então, essa experiência com o jornal impresso, depois do Pois É, eu trabalhei, antes do Pois É, eu trabalhei também no Hoje em Dia, trabalhei no
no estado de Minas, depois, onde eu tive a coluna e fui repórter especial. Então, uma trajetória. E dei aula no curso de jornalismo da PUC durante 15 anos. Agora, uma coisa que é importante colocar é porque eu sempre fui mais identificado com o jornalismo impresso. E fui um dos editores do Jornal Marco também por longos anos. Então, assim, sempre fui mais identificado com o jornal impresso e sempre foi a minha área. Tanto, mesmo eu tendo trabalhado em televisão na Rede Manchete e feito o programa Pois É, acaba que eu me identifico mais com o jornalismo impresso. E como é que é essa diferença? Você viveu tanto o jornalismo de TV, né, como o jornalismo impresso, que, claro, já mudou muito de lá para cá, mas essa diferença que você vivenciou, como que é? Olha, Matheus, a diferença... Primeiro você tem uma coisa que é absolutamente igual, que é o rigor jornalístico. A apuração, o fazer jornalístico é a mesma coisa. A essência do jornalismo é a mesma coisa em qualquer área. Seja na internet, seja hoje, seja na televisão, no rádio, no jornal, onde for. Mas tem uma diferença muito grande, que na televisão, quem vem do impresso, ele tem um trabalho solitário, né? O repórter de impresso, ele trabalha como fotógrafo, ou quase sempre sozinho apurando, e eu falo que ele trabalha com a caneta e um pedaço de papel, é suficiente para ele trabalhar. E na televisão você tem a imagem, você tem a luz, você tem a equipe trabalhando, né? Então exige outras coisas, você tem que ter um senso de equipe para trabalhar. E uma coisa que sempre me pareceu um complicador, entre aspas, porque não é necessariamente complicador para quem é de TV, é que você tem que combinar a imagem e o texto. E no impresso, você tem que narrar, você tem que contar. Então, o impresso é como se te desse um pouco mais de liberdade. É claro que um jornalista formado em televisão, talvez ele ache a televisão com muito mais liberdade do que o impresso, né? Mas é da própria formação. Então, na verdade, eu tinha uma certa dificuldade com a televisão por causa da... Quando eu trabalhei na Rede Manchete e fui repórter, o editor virou para mim um dia, o chefe virou e falou assim, olha, você não passa passagem, você faz aparição. Porque eu passava tanta tensão na hora de fazer uma passagem, numa matéria de televisão, que o meu sofrimento, segundo ele, podia ser percebido pelo telespectador. Então, realmente, a imagem era mais um complicador para mim e eu sempre gostei mais do impresso. E agora, Maurício, para finalizar, eu queria que você, já com essa vasta história no jornalismo, falasse para a gente, ou melhor, para as pessoas, uma dica que quem está entrando no jornalismo agora, qual é a mensagem que você pode passar assim? Olha, primeiro, uma coisa que eu falei sempre dando aula, é que o jornalismo é uma profissão doida e doída. Ela é doida porque é uma profissão que te permite sair de casa sem saber o que você vai fazer naquele dia. É uma profissão sempre surpreendente. E ela é doída porque você vai fazer jornalismo achando que vai mudar o mundo e depois você descobre que o mundo não muda fácil assim. Então, é uma profissão doída, de muita frustração. Então, esse é um lado. Outra coisa que eu falo, Matheus, que é muito forte, é que jornalismo é para ser feita com uma profissão para ser exercida com paixão e com compaixão. Se a pessoa não tiver amor pelo outro, se a pessoa não der conta de se colocar no lugar do outro, que é o significado da compaixão, é melhor não fazer jornalismo. Então, jornalismo é uma profissão doida, doída, e para ser exercida com paixão e com compaixão. Obrigado pela mensagem, obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo sempre aqui de volta, viu, Maurício? E agora, gente, infelizmente, o Memória PUC TV está acabando. Espero que vocês aí de casa tenham gostado do programa de hoje. E não deixe de conferir as nossas redes sociais, tem muito conteúdo bacana para você. Então, até a próxima. Tchau, tchau!